Chegamos no capítulo 4. Pedro e João foram interrogados pelos religiosos do Sinédrio que queriam lhes fazer parar de falar de Jesus. Pedro é judeu de Betsaida, na Galileia. Seu nome de nascimento é Simão, filho de Jonas. Então, onde surgiu que ele é Pedro, pedra, lasca de pedra, fundamento da igreja? Sendo que Pedro nunca foi líder, ele era pescador. Surgiu da má interpretação e da má tradução. O povo judeu sempre gostou de usar codinomes, apelidos. Assim, Simão, Yeshua o chamou de Quefas, que foi traduzido por Cefas e depois traduzido do latim para o português ficou Petrus e depois tornou-se pedra. Mas agora vamos aos fatos. Quefas é cabeça dura, é uma pessoa que demora a entender. E nós chamaríamos de cabeçudo. Simão ganhou este apelido porque com certeza Jesus viu quando André, que foi chamá-lo para vir ver que ele encontrou o Messias, ele teve uma resistência. E a onisciência de Jesus viu aquela resistência. E quando Pedro chegou, chamou ele de Quefas, seu cabeçudo. Demorou para entender? Logo, Quefas não é pedra. Quefas é cabeça dura, cabeçudo, que demora a entender. Pedra no hebraico é Even. E agora Pedro e João estão sendo julgados porque curaram um coxo. Jesus é a rocha, é a pedra de esquina, a pedra angular. E fundamentou sua igreja num cabeçudo, num cabeça dura. Por quê? Porque Jesus, ele tem poder, ele capacita quem ele quiser para fazer a obra que ele quer que faça. Então, Jesus não depende de nós para fazer a igreja, depende nada. Mas vamos então ler o capítulo 4 e entender por que agora que Pedro e João estão sendo julgados. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se inveja, muito de ensinassem, porque eles ensinavam o povo, anunciassem a Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram e chegou ao número desses homens de quase 5.000. Olha que a igreja encorpava, crescia. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém dos seus principais, os anciões e escribas. E Anás, sumo sacerdote, Caifás e João e Alexandre e todos quanto haviam da linhagem do sacerdote. E pondo-se no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Olha só, uma coisa tão maravilhosa, né? Mas a inveja, a religiosidade não deixavam eles enxergarem a grandiosidade do fato que era aquele coxo ter sido curado. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido a vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, edificadores, a qual foi posta por cabeça e pedra de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem letras e indoutos, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Jesus foi a faculdade que Pedro e João teve. Então, Pedro e João
eram sem letras, mas só que fizeram a maior de todas as faculdades, que foi estar ao lado de Jesus durante 3 anos. E vendo estar com aqueles homens que fora curado, nada tinham a dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto, e porque eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçando-lo, para que não falem mais desse nome de Jesus a homem algum. E chamando-os, disseram que absolutamente não falassem e nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo Pedro e João, lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçavam mais, e achando motivo para castigá-los, deixaram ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Pois tinha mais de 40 anos e homem em quem se operava aquele milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e anciãos. E ouvindo isso, unânime, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, e se ajuntam até os dias de hoje. Muitos se ajuntam contra esse povo judeu, para fazerem tudo o que tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Deus ouve as nossas orações. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com mais ousadia ainda a palavra de Deus. E era um coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua, mas todas as coisas eram incomuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus, e em todo havia abundante graça, e não havia, pois, entre eles necessidade alguma, porque todos os que possuíam herdades ou casas vendendo, traziam e colocavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se uns aos outros. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então, agora vamos para o próximo capítulo, que é o capítulo 5, na próxima aula. Até mais!